Capítulo 31, Consumir, Parte 6, Ethan caiu para trás enquanto o sangue jorrava de sua cabeça. Aconteceu em menos de um segundo. O que está acontecendo? Os jogadores entraram em pânico com a mudança repentina. Khan e Doyle, que estavam conversando com Brent, rapidamente voltaram seus olhos para a comoção, mas Yonvou tinha apertado sua mão na adaga de Kashina e já estava correndo em direção aos jogadores que Ethan mantinha por perto. Como diabos ele? Eles ficaram chocados por ele ter percebido sua atuação e se dispersaram em diferentes direções ao mesmo tempo. Que ingênuo! Yonvou riu de como todos os jogadores fugiram depois de apenas um leve empurrão. Ele percebeu o plano deles não muito depois de começarem a executá-lo, pois sempre mantinha seus sentidos fortalecidos em um estado passivo. Ele podia detectar até as menores mudanças em seu entorno, e seus instintos o alertariam imediatamente sobre qualquer atividade suspeita. Seus sentidos estavam rastreando os movimentos e conversas dos jogadores que o seguiam, e eles conseguiram notar o olhar de Ethan enquanto observava os três, sua atitude quando dava ordens a alguns dos jogadores e a maneira como falava com Brent enquanto evitava seus olhos. Ethan acreditava até demais que estava sendo discreto, mas suas ações apenas dispararam as suspeitas de Yonvou. Yonvou havia expandido seus sentidos, apenas para ficar do lado seguro, e ele descobriu que um grupo não identificado de jogadores estava se preparando para uma emboscada em uma área vazia não muito longe. Isso só poderia significar uma coisa: necrófagos. Isso significava que os jogadores que eles acreditavam serem vítimas de Argon eram na verdade mais perversos do que os Lizardmen. Decidi deixar em inglês, pois aparentemente vai ter bastante repetição, e Yonvou eliminou Ethan assim que ele apareceu para colocar seu plano em ação. Eu tenho que atacá-los antes que eles possam fazer seu movimento. O número de jogadores ocultos era maior do que os três podiam suportar. Parecia que haviam reunido todos os necrófagos da região. Ele não sabia como Ethan estava planejando sinalizar para os necrófagos escondidos, mas ele tinha que matá-los antes que eles pudessem agir. Em qualquer caso, mesmo que estivessem fugindo, eles ainda não podiam escapar dos sentidos de Yonvou. Enquanto corria, Yonvou atirou várias adagas, que se espalharam enquanto voavam pelo ar. Svish! Puk! Os necrófagos em fuga caíram de cara no chão como uma adaga na cabeça ou nas costas. Apenas dois, que eram mais habilidosos do que os outros, conseguiram desviar suas adagas e escapar com sucesso. Ele estava prestes a persegui-los quando Khan de repente saltou em seu caminho com uma expressão surpresa. Cara! O que você está fazendo? Pareceu-lhe que Yonvou tinha repentinamente perdido a cabeça e começado a massacrar jogadores inocentes. Ele respondeu friamente: pare de agir como um tolo e dê uma olhada do que você está falando. Se você ainda não entendeu o que está acontecendo, então cale a boca e fique fora do meu caminho. Yonvou rapidamente passou pelo lado de Khan. Svish! Khan tentou gritar com ele mais uma vez, mas logo percebeu que algo estava errado quando ele olhou ao redor. Doyle, que já estava ciente da situação, estava concentrando seu mana em sua mão. Jung! Eu não esperava nada assim. Merda! Khan franziu e puxou a espada da cintura. Eles foram cercados por um grupo de jogadores, cada um carregando uma espada ou um machado e emitindo um ar assassino. Brent era o único que não conseguia descobrir o que estava acontecendo. Ele gaguejou. O que está acontecendo? Onde você conseguiu essas armas, Urk? Um jogador ao lado dele franziu a testa como se não quisesse explicar e cortou o rosto de Brent com sua machadinha. Você caiu na nossa armadilha como um idiota, é isso que está acontecendo. Ptoe! Foi assim que você ficou preso naquela fazenda humana. Os jogadores comuns já haviam sido mortos pelos jogadores que eles consideravam aliados. Assim como Brent, eles não haviam entendido o que estava em jogo. Os jogadores restantes, ou necrófagos, conversaram entre si. Foi quase um trabalho concluído. Como diabos fomos pegos? Como você acha que fomos pegos? Obviamente, foi por causa do Ethan. Aquele bastardo estúpido foi pego. Aquela idiota. Pare de choramingar e se prepare.
Esses caras são perigosos. Temos que segurá-los até que cheguem reforços. Bem, que bom que um deles saiu correndo em direção a eles. Esperançosamente, eles cuidarão daquele cara. Já que o grupo de Yonvou tinha força para matar Argon em sua segunda fase, os necrófagos tiveram que lutar com concentração total. No entanto, eles tinham certeza de que ganhariam desde que Yonvou e outros estejam cansados da grande batalha. Além disso, o grupo dele estava em menor número, especialmente depois que os reforços se juntaram a eles. Eles até tinham alguns dos melhores rankers do seu lado. Quem diabos são esses caras? Khan franziu a testa em aborrecimento enquanto reunia seu mana. Eles devem ser os donos originais da fazenda humana. Yonvou adivinhou suas identidades enquanto o seguia de perto. Nem todos os necrófagos eram meros saqueadores, alguns deles deram as mãos a monstros. Esses necrófagos serviriam de isca e fingiriam estar feridos para atrair os jogadores para a armadilha. Eles passariam os humanos para os monstros e pegariam os artefatos e tokens para eles. Quando descobrimos que os proprietários de uma fazenda humana fornecendo carne humana para monstros eram, na verdade, seres humanos como nós, nossa equipe ficou furiosa com seus atos perversos e juramos a nós mesmos que limparíamos esses vilões do tutoriais e a torre. Ele disse que aqueles que forneciam carne humana para monstros eram conhecidos como os piores tipos de necrófagos no tutorial. Foi uma tarefa formidável arrancar esses criminosos do tutorial porque sua organização não era apenas enorme, mas também tinha o rei dos monstros protegendo. Se eles quisessem se esconder, eles poderiam se esconder em qualquer lugar na seção e sempre que eles tinham perseguidores, eles chamavam monstros para lutar contra os jogadores. No entanto, seu irmão e Arthur foram implacáveis em sua perseguição, e eles conseguiram exterminar todos os necrófagos e destruir completamente a organização para evitar seu ressurgimento. Seu irmão alcançou o segundo lugar no ranking graças ao seu feito. Foi uma decisão audaciosa e um feito notável. Mesmo depois disso, ele checava o tutorial de vez em quando para ter certeza de que crimes como a fazenda humana não voltariam a ocorrer. Eles deveriam ter ido embora para sempre, porque seu irmão disse que eles nunca mais apareceram, e então Yonvou não tinha realmente se preocupado com isso. Mas você voltou? Ele não sabia se eles eram imitadores ou sobreviventes que permaneceram escondidos até que Arthur foi embora. Havia apenas duas coisas das quais ele tinha certeza. As fazendas humanas estavam de volta e os necrófagos tentavam prendê-lo. As verdadeiras vítimas da fazenda humana provavelmente já foram mortas. Os olhos de Yonvou brilharam friamente. Embora ele tivesse tomado uma decisão de coração frio quando descobriu a fazenda humana, ele ainda era humano, e a ideia de vender sua própria espécie para monstros era totalmente incompreensível. Eles até abandonaram seu aliado, Argon, para morrer. Eles não são pessoas que eu posso tomar levianamente. Antes que eles percebam o que está acontecendo, eu tenho que evitá-los e me livrar deles o mais rápido possível. Como ele esperava, os necrófagos que ele perseguia o estavam levando para seus reforços. Ele não tinha matado os catadores em fuga de propósito para descobrir onde o resto estava se escondendo. Assim que percebeu a posição deles, Yonvou jogou suas adagas nos necrófagos que sobreviveram ao uso. Svish. Urk. Não. Ele mergulhou no campo gramado. Eles devem aparecer a qualquer momento. Porque eles não Urk. Um necrófago estava agachado e murmurando para si mesmo dentro de um arbusto, mas uma dor lancinante de repente apareceu na nuca. Ele tentou levantar a cabeça, mas antes que pudesse gritar, sua cabeça se separou do pescoço e caiu rolando no chão. Uma poça de sangue se formou no chão. Splash! Depois de entrar na poça, Yonvou não fez outro barulho enquanto se movia para o próximo ponto como um felino caçando. Furtivamente, mas rapidamente um par de fogos fátuos disparou pela floresta. Demorou muito até que os necrófagos que esperavam por Ethan percebessem que algo estava errado. Merda! Por que ele está demorando tanto? Fala sério. Ele foi pego ou algo assim. Ele trouxe alevinhos antes, mas nunca foi pego, não é? Isso é verdade, mas, merda.
Estou entediado pra caralho. Quando os catadores estavam em uma missão, eles geralmente cobriam o rosto com um pedaço de pano e usavam números como codinomes, como Eins, Zwei, Drei e assim por diante. Era uma forma de evitar revelar suas identidades na frente dos inimigos. Há muito tempo, quando todo o sindicato criminoso estava à beira da aniquilação, os jogadores sobreviventes adotaram esse método para se esconderem de Artia. Pelo menos, foi o que disseram os jogadores mais experientes. Mas mesmo depois do desaparecimento de Artia, o costume continuou e ainda era praticado até hoje. No entanto, embora seus mais velhos mantivessem suas identidades secretas até mesmo uns para os outros, os catadores hoje em dia conheciam as verdadeiras identidades uns dos outros. No entanto, cobrir seus rostos e nomes os ajudou a se sentir menos culpados por quebrar as regras. Eles estavam se perguntando por que não tinham ouvido nenhuma notícia de Dreissig, o codinome de Ethan, que deveria aparecer com sua presa agora. Ei! Bloodsword Forte caiu em pele e osso. Se pudermos realmente capturá-los, não serão a maior captura que já tivemos? Exceto por aqueles irmãos malucos Punch e Edora, eles são o melhor time do tutorial agora. Vai ser divertido destruir jogadores tão fortes. Para não falar de levar as coisas que estão carregando. Bloodsword está carregando uma espada chamada Dragon Slayer, certo? É minha, que diabos. Eu chamei Diggs muito antes, seu idiota. Independente, achado não é roubado. Vocês dois, parem com isso. O chefe cuidará da distribuição, então pare de brigar. Vamos apenas falar sobre algo útil, como vamos gastar as recompensas do rei Lizardman. Depois de algumas gargalhadas e tagarelice, eles levantaram a cabeça. Droga, ele está demorando muito. Acho que algo aconteceu. Seuzen, tente entrar em contato com Ethan. Sve resmungou para Seuzen, que estava escondido nos arbustos a alguma distância. O artefato de comunicação que os necrófagos comumente usam emitiu luz, esperando por uma resposta. Mas não havia nenhum sinal. Seuzen? Seuzen. Para onde diabos ele foi? Sve franziu as sobrancelhas e virou a cabeça. Neon, Seuzen está aí. Vá em frente e entre em contato com ele. Não havia resposta. Neon? Neon, que estava discutindo sobre Dragon Slayer com Sve, não respondeu. Sve de repente sentiu um arrepio na espinha. Seus companheiros desapareceram um por um sem que ele percebesse. E isso só pode significar uma coisa. Estamos sendo atacados. Sve levantou-se de um salto. Ele estava em 15º lugar no ranking de tutoriais e se orgulhava de suas habilidades, gabando-se de que eram comparáveis às das 10 primeiras. Mas mesmo um jogador com suas habilidades não notou a presença do inimigo até que seus companheiros já tivessem morrido. A furtividade do inimigo estava além de sua imaginação. Rustle. Onde diabos você está? Sve rapidamente se voltou para o som. No entanto, ele só encontrou arbustos balançando com o vento e nenhuma pessoa. Seu filho da puta, mais uma vez, ele se virou assim que ouviu outro som. E novamente, ele não podia ver ninguém. Sve franziu a testa em irritação. Vejo que você não tem coragem de lutar comigo diretamente. Se você está tentando quebrar meu espírito de luta fazendo isso, não vai funcionar. Ele estava falando consigo mesmo através dos dentes cerrados, e suas palavras tinham o objetivo de se tranquilizar mais do que eram uma ameaça. Quanto mais sons ele ouvia, e quanto mais forte o vento se tornava, mais intensos os calafrios que percorriam sua espinha aumentavam. O medo subiu de seus pés para apertar seu coração. Sua mente estava tomada por um único pensamento: matar rapidamente o inimigo e sair desse lugar. Rustle. Ele sentiu algo em seu ponto cego. Sve rapidamente jogou a espada que estava segurando. Puk! Eu peguei ele. Sve correu na direção onde ouviu sua espada acertar algo. Mas em vez de seu inimigo, ele só encontrou um de seus companheiros, Vier, ofegando por ar como uma espada enfiada em seu coração. O rosto de Vier estava pálido e cheio de apenas uma expressão: medo. Socorra, fantasma! A cabeça de Vier caiu após suas palavras finais. O medo que estava apenas apertando o coração de Sve subiu por sua garganta.
Naquele momento, uma máscara branca caiu na frente de Svei, seguida de terror, desespero e, finalmente, morte. Shutk. Khan e Doyle ainda estavam no meio de um tenso impasse. O que diabos a Rangdan está fazendo? Khan sentiu uma onda de raiva. A Rangdan professou ser um grupo de vigilantes que acompanhava os crimes no tutorial, mas eles ignoravam os que prevaleciam na sessão e ele se perguntava sobre Yonvoo, que estava perseguindo os catadores em fuga. Ele não poderia ter tomado decisões tão rápidas a menos que soubesse sobre os necrófagos. Mas como diabos ele tinha informações que a Rangdan nem mesmo possuía? Khan mudou seu foco para o necrófago que se identificou como Ins, que estava fazendo um movimento. Os outros jogadores também estavam se aproximando deles lentamente. No entanto, assim que ele tentou abrir caminho com Doyle, houve um som de assobio do céu. O quê? Inimigo? Amigo? Todos os jogadores, incluindo Khan, Doyle e Ins, pararam de se mover e levantaram a cabeça. Tuk! 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 Um monte de objetos desconhecidos caiu do céu, um deles rolando em direção ao dedo do pé de Ins. Mas que merda é essa? Ins estreitou os olhos e, de repente, ficou paralisado, a boca aberta para o objeto. Era a cabeça de Svei, seu rosto ainda cheio de medo. Capítulo 32, Consumir, Parte 7. Svei. Os números em seus nomes representavam sua posição dentro da organização e o fato de que o segundo Svei mais forte havia sido morto assim, vier. Neum. Mas que diabos aconteceu? Afastem-se, idiotas. Vocês vão ser mor. Alguns dos catadores ficaram chocados ao ver as cabeças decapitadas de seus companheiros. Ins tentou avisá-los, mas era tarde demais. Svish. Uma lâmina de repente caiu do céu ao lado de Ins. E, ao mesmo tempo, Zen agarrou sua garganta com as mãos, enquanto gorgolejava e desmaiava, espumando pela boca, para revelar Yonvoo em pé em seu lugar com um sorriso frio por trás de sua máscara branca. Urk. Droga! Yonvoo balançou o braço e lançou várias adagas em direção aos outros necrófagos e perfurando seus pescoços. Eles apertaram seus ferimentos para estancar o sangramento, mas acabaram entrando em colapso assim que seu sangue espirrou por todo o chão. Os outros necrófagos finalmente voltaram a se avançaram para matar Yonvoo. No entanto, Khan e Doyle, que estavam procurando uma oportunidade, avançaram. Assim que se juntaram à escaramuça, os necrófagos foram varridos, especialmente porque sua formação havia sido interrompida. Pare aqueles três. Faça o que puder para detê-los. Ins gritou a plenos pulmões de susto. Assim que sua emboscada se transformou em um corpo a corpo, suas chances de vencer a batalha diminuíram. Yonvoo correu de necrófago em necrófago como um lobo a matar um rebanho de ovelhas. Espadas balançavam de todas as direções, mas nenhum delas poderia ignorar os sentidos de Yonvoo. Ele habilmente se esquivou dos ataques, como se tivesse olhos em todos os lugares, apunhalando os músculos e artérias de seus oponentes como uma adaga mantida em um aperto reverso enquanto atirava outras adagas em seus pescoços. Khan e Doyle lutaram tão ferozmente quanto Yonvoo. Doyle rapidamente deslizou para o lado enquanto convocava um enxame de vermes inflamáveis, fazendo-os explodir entre os necrófagos e causando caos. Khan lutou entre os inimigos, e o sangue fluía em rios enquanto ele empunhava sua espada, como se estivesse a provar de onde seu apelido Bloodsword tinha vindo. Os necrófagos haviam se tornado como uma cidade engolfada por um maremoto, eles se transformaram de predadores em presas. Seus filhos da puta. Ins lutou o máximo que pôde para reverter a situação. Mas, antes que ele percebesse, Khan estava bem na frente de seu rosto. Ele rapidamente balançou sua espada, apesar de sua surpresa, mas Khan já havia enviado sua lâmina em direção ao pescoço de Ins. Shutk. Sua cabeça caiu no chão. Os catadores entraram em colapso rapidamente, sua moral os jogou no fundo do poço, pois seus reforços nunca apareceram e seu líder, Ins, morreu repentinamente. Eles abandonaram suas armas um por um e se renderam, sabendo que não tinham chance de vencer. E eu me rendo. Por favor, N, não me mate. Fomos forçados a seguir Ins. Confie em mim. Sim, ele está certo.
Não tivemos escolha senão participar. Mas eu nunca matei nenhum jogador, então, por favor, me poupe. Eles esperavam trabalhar na compaixão de Kane Doyle depois de ver como os dois assumiram a responsabilidade pelos jogadores, embora fossem estranhos. Eles pensaram que Kane Doyle poderiam poupar suas vidas se eles se rendessem. No entanto, Kane olhou para os jogadores ajoelhados e perguntou friamente: qual é a diferença entre vocês e Argon? O quê? Estou perguntando o que os torna diferente de Argon, que consumia sua própria espécie, malditos idiotas. O que Urk? Kane enfiou a espada nas suas gargantas implacavelmente. Os catadores perceberam que o haviam julgado mal. Eles acreditavam que ele ainda era um jogador verde, mas eles estavam lidando com Bloodsword, o filho de um ranker em uma torre, e que fez seu nome como um espadachim, sem andar nas abas do casaco de seu pai. Eles deveriam saber que ele não seria influenciado pela compaixão desnecessariamente. Pelo menos Argon chorou quando viu que sua esposa e seus bebês estavam mortos. Mas e vocês? Vocês deviam ter rido o tempo todo em que vendia jogadores aos monstros. E, se isso não bastasse, vocês até matou o resto dos jogadores presos. Os catadores perceberam que era muito perigoso ficar e começaram a fugir um por um. Embora houvesse o risco de cair nas garras dos reptilianos ao correr para o pântano desarmados, eles não tinham escolha. Mesmo assim, a fuga não seria fácil. Da mesma maneira que Yonvou eliminou seus reforços, ele passou a os caçar, pelas sombras. Por um longo tempo, gritos horríveis ecoaram pela floresta. No momento em que o cheiro forte de sangue flutuou ao longo do vento, os necrófagos já haviam desaparecido. Quando Yonvou voltou após se livrar do último necrófago restante, ele viu Kane Doyle assentados, cheios de tristeza. Eles acreditaram que haviam resgatado as vítimas do rei reptiliano. Mas, as verdadeiras vítimas já estavam mortas, e os únicos que restaram foram os necrófagos, que tentaram os matar. Deve ter sido um choque tremendo. Yonvou não disse uma palavra. Ele havia experimentado essa situação muitas vezes na África, mas era claramente a primeira vez deles. Eles ficariam apreensivos em relação a outros humanos e cheios de raiva em relação aos autores de crimes como este. Com todas essas emoções agitando suas mentes, não havia como consolá-los. A única coisa que ele podia fazer era esperar que eles organizassem seus pensamentos e se levantassem. As pessoas geralmente acabam fazendo uma de duas coisas: enlouquecer ou deixar de lado e continuar observando isso. Yonvou limpou o sangue da adaga de Kashina com um pano e a embaiou na cintura. Kane olhou para Yonvou com uma expressão vazia. Como você fica tão calmo depois disso? Eu me acostumei. Eu não tenho ideia que tipo de vida você viveu. Mas as outras pessoas em seu mundo, elas são exatamente como você. Yonvou encolheu os ombros. Se fossem, o mundo inteiro ficaria louco, como se estivesse exausto. Kane esfregou levemente os olhos com o indicador e o polegar. Então, ele esfregou o rosto com as mãos e olhou para Yonvou com uma expressão séria. Posso ser sincero? Yonvou acenou com a cabeça calmamente. Ele tinha uma ideia aproximada do que Kane estava prestes a dizer. Esses bastardos malucos que fingiam ser vítimas nos pegaram desprevenidos, mas verdade seja dita, nós dois temos um pouco de medo de você também. Ele não respondeu. Não entendo como você pode manter a calma em uma situação como essa. Não posso deixar de pensar que você suspeitou deles desde o início. A expressão de Kane ficou mais desanimada. Você nunca confiou em ninguém desde o início, não é? Kane devia ter em mente. Incluindo nós. Yonvou sabia o que ele estava pensando. Acho que é hora de ir. Embora a única coisa que ele conseguia pensar agora era se separar dos dois. Yonvou não confiava em ninguém neste mundo, enquanto Kane Doyle queriam estabelecer uma equipe baseada na confiança. Eles estavam prestes a se separar, especialmente Kane Doyle, que queriam abrir seus corações para Yonvou. Os dois ficaram magoados ao descobrir que Caim apenas os considerava meros parceiros de negócios. Yonvou sentiu um gosto amargo na boca. Apesar de sua natureza, ele não os considerava completos estranhos. O alegre Caim e o caloroso Doyle, cada um tinha um charme único.
No entanto, eles tinham sua perspectiva, e Yonvou tinha a dele. Se as coisas não combinassem, eles teriam que se separar. Então, eu estou indo nessa com uma curta despedida, e Yonvou saiu. Doyle deu um passo à frente como se quisesse dizer algo, mas Kan estendeu a mão e o segurou. E assim, eles se separaram. Young. O que você fez? Com uma expressão triste, Doyle observou Yonvou desaparecer antes de gritar com Kan. Doyle normalmente não mostrava muita emoção, mas estava genuinamente zangado. Ele tinha visto algo indescritível nas costas de Yonvou. Se sente, me diga. Por que você fez isso? Mesmo se tivéssemos que nos separar, você sabe o quanto Caim. Eu disse a você, sente-se, disse Caim em voz baixa e séria. Doyle voltou a si e percebeu algo estranho na voz de Caim. Seus olhos fundos estavam sérios. É melhor assim, o que é, você não viu isso? Caim apontou para uma das espadas que o necrófago havia deixado cair. A princípio parecia bastante comum. Era uma espada que qualquer um poderia comprar facilmente com 2 pontos de força de um misterioso comerciante. Assim que Doyle estava prestes a perguntar do que Cain estava falando, ele notou uma corda feita de fios brancos e verdes, tecidos em um padrão único, pendurada no punho da espada. A voz de Doyle tremeu ligeiramente. Espere, isso é? Sim, é a marca de Arangida. O rosto de Doyle congelou. Na verdade, sempre achei um pouco estranho que Arangidan ou o Xiongvado se esforçassem para manter a ordem no tutorial. Doyle não conseguia falar. Eles sempre dão desculpas, dizendo que é para ajudá-los a conseguir novos jogadores, mas pessoas como nós sabem que isso é um monte de besteira. O principal poder por trás de Arangidan, o Xiongvado, era um dos 10 maiores clãs da torre. O clã valorizava o cavalheirismo e adorava a esgrima e a bravura, e eles sempre tinham muitos candidatos sem a necessidade de fazer qualquer esforço para atrair novatos. Quando Xiongvado anunciou que havia criado Arangidan para cuidar do tutorial, outros clãs e classificadores se perguntaram sobre suas intenções, mas sem qualquer evidência, eles poderiam apenas deixá-los em paz. Mas parecia que tudo era um esquema para assumir o controle dos necrófagos. O tutorial é executado por meio de uma série de sistemas complexos que diferem dos da torre. Eu não sei o que eles estão procurando exatamente, mas se eles estão tentando tirar vantagem do sistema, Caim teve que fazer uma pausa enquanto cerrava os dentes para conter a raiva que crescia dentro dele. Faz sentido, certo? Doyle assentiu em silêncio. Pensando bem, eles fundaram Arangidan logo depois que Arthur eliminou todos os necrófagos no tutorial. Eles provavelmente precisavam de um sistema de gestão melhor. Doyle cerrou os dentes. Ele finalmente entendeu por que Caim teve que mandar Yonvou embora com uma desculpa ridícula. Ele não queria arrastar Yonvou para uma situação perigosa, já que ele parecia ter negócios importantes para tratar. Caim não queria distraí-lo. Então você, Caim assinou com a cabeça gravemente. Sim. Vou ver aquele idiota do build antes de continuar. Se eu fosse você, ir em frente e ir para a localização de Vigrid. Vigrid era uma peça oculta e a razão pela qual Caim e Doyle precisavam obter a coroa de Argan. Era o objetivo que eles esperavam alcançar no tutorial e a única maneira de Caim e Doyle alcançarem Edora e Pant, que acumulavam pontos de karma com uma velocidade incrível. Não seja bobo, e Doyle tinha um grande sorriso no rosto. Você não é o único que quer ver os rostos daqueles bastardos. Eu estou morrendo de vontade de saber o que ele vai dizer sobre isso. Doyle também decidiu abandonar a oportunidade. Caim balançou a cabeça como se esperasse a resposta de Doyle. Sabe, acho que você é a pessoa mais burra que existe. Quero dizer, você finge ser inteligente e tudo, mas no final, você acaba tomando a decisão mais idiota. Olha quem fala como sempre. Caim e Doyle riam enquanto brincavam um com o outro. Então, eles começaram a ir na direção oposta de Yonvou, em direção ao território ocidental onde Arangidan estava estacionado. Yonvou parou por um momento e mudou seu olhar para o oeste. Idiotas! Ele tinha uma vaga ideia de para onde os dois estavam indo e por que eles se separaram abruptamente. Mas, ele tinha que ir para o leste. Havia algo que ele precisava fazer e não teria uma segunda chance.
No entanto, se eles lhe tivessem pedido para ir com eles antes de partir, ou se tivessem pedido ajuda, ele não sabia se recusaria o pedido. Sem saber a decisão que tomaria, Yonvou resolveu continuar a se mover para o leste, para a localização da peça escondida da cobra de Akasha. Continua no próximo vídeo.